Dicaios, roupas masculinas e femininas, calças, camisas, bermudas, tudo pensando em você. A melhor opção que você tem, Dicaios Jeans. Nas redes sociais, @usedicaios. Vamos pro vídeo. Raimundo Wagner Rodrigues e Silva nasceu em Juazeiro do Norte no dia 25 de junho de 1971. Ex-atleta de futebol, técnico experiente e comandante de diversas campanhas extraordinárias. Nosso maestro de hoje é Raimundo Wagner. Fala, campeão. Satisfação de te receber aqui no Maestros da Bola. Eu agradeço pelo convite, né? Um abraço a todos aí. Fazia tempo que a gente não se via, né? E fico muito feliz pelo convite. Vamos aqui contar um pouquinho da nossa história, né? Dentro do futebol cearense. Show de bola. E para bater um papo com a gente também, ele está por aqui, Felipe Vasconcelos. Fala, parceiro. Fala, João Paulo. Prazer te receber aqui, Raimundo. E vamos lá para mais um episódio do Maestro da Bola. Show de bola. Vamos que vamos, meu irmão. História lindíssima. A gente tem acompanhado aí essa tua trajetória de sucesso, de muita história. Alguns desafios também, é verdade. Muitos. E hoje, trabalhando aí no Floresta. Mas fala pra gente, cara. Eu quero ouvir a tua história primeiramente como atleta. Jogou em que time? Passou por onde? Enfim, qual era a tua posição? Fala pra gente aí. Cara, eu iniciei no Guarani de Juazeiro, né? No Guarani de Juazeiro e posteriormente fui para Icasa. Meu primeiro treinador foi o Geraldinho Saravá. Olha Era um só. atleta que eu tive muita dificuldade, né? Porque na adolescência eu quebrei o braço 3 vezes, né? E eu era um cara muito técnico, muito habilidoso, né? Guardando as devidas proporções aí, o ganso da vida. Uhum. Fiz boas campanhas, fui vice-campeão cearense pelo Guarani em 91, se eu não me engano, faz tanto tempo. Que foi até aquela situação que foram 4 campeões, né? Sim. E como quinto colocado, nós fomos vice-campeões. Então, assim, foi um cara muito dedicado. Mas eu era um cara que o tempo foi passando, a força ela ficou mais predominante dentro do futebol do que a técnica, né? E eu tive que parar com 28 anos. Mas eu cheguei a jogar em casa, Guarani, Crato, né? Fiz uma campanha muito boa pelo Quixadá, tanto no Cearense de 97 como na Série C, né? Naquela época. E foi minha melhor campanha até como jogador, né? Fiz gol na Série C, mas foi uma carreira curta justamente por essas questões, né? Da mudança de sistemas, né? De exigir mais da força do atleta e eu não... devido aos problemas que eu tive de saúde, né, de quebrar braço e de ter alguns problemas que me atrapalharam muito a carreira, parei com 28 anos, né? Então foi uma trajetória curta, mas volto a dizer, muito feliz por tudo que passei, que vivenciei. Toda a minha educação, ela foi dentro do futebol, né? Soube fazer as escolhas certas, porque tinha muitas escolhas erradas. Uhum. E graças a Deus, assim como jogador, eu fiquei feliz, apesar de curta, mas fiquei feliz com a minha trajetória, porque... agregou muito para o meu conhecimento, agregou muito para hoje eu chegar a ser um treinador profissional com os resultados que a gente tem aqui no futebol cearense. Então, assim, eu fico muito grato a Deus pela oportunidade que ele me deu como atleta, né? Muito grato mesmo. De fato foi muito jovem, né? 28 anos. E a transição, cara, dos gramados como atleta para treinador, como é que foi? Ela não foi fácil, né? Porque, assim, era uma coisa que eu não imaginava, né? Eu tive problema engordava muito fácil, né? Como jogador. Eu lembro que no Quixadá mesmo eu cheguei muito acima do peso. E aí, todo dia eu entrava no campo 1h30 antes para fazer os trabalhos aeróbicos, para poder... A gente naquela época não tinha os trabalhos que tem hoje, né? E comecei na base do Santa Clara, que era o time do nosso bairro lá. E aí depois cheguei a um Campo Grande, que é uma equipe amadora também de Juazeiro, e aí, mas tinha uma estrutura até melhor do que as dos profissionais, como o caso Guarani naquela época. E aí a gente foi conquistando, né? Eu sempre fui um cara muito obcecado a aprender, né? A ter humildade para aprender. E aí nós começamos a ganhar títulos lá em cima do Icasa, que tinha muitos jogadores de fora na época do Kleber Lavô, né? E aí apareceu a primeira oportunidade em 2000 para mim ser treinador do Guarani de Juazeiro, né? E fomos, era uma dificuldade muito grande, principalmente em questões salariais, de estrutura, né? Eu já estava buscando assim um conhecimento bem acima,
do que a gente via para nosso momento lá nos clubes da região do Cariri. Mas mesmo assim fui trabalhando, né? Dentro da dificuldade, fui trabalhando, fomos montando equipes, a gente pelo conhecimento que a gente tinha na região do Cariri. Fomos atrás de jogadores jovens, que sempre tive esse trabalho de ter essa mescla, né? Sempre gostei disso. E aí fui desenvolvendo, né? As conquistas elas não vieram naqueles momentos, só fui ter um primeiro acesso em 2007 com o Barbalha na 3ª divisão. Mas tivemos crescimento, depois cheguei a até treinar em casa interinamente na Série B, né? Com 3 partidas da Série B. Uma contra o Vila Nova, lá em Goiás. Nós ganhamos de 2-1, um empate com o Asa, em Juazeiro, que era muito complicado você jogar com Asa naquela época. E peguei o time, porque trouxeram o Lira para assumir os jogos, né? E houve uns problemas lá com o Lira, com alguns jogadores. Acabou que no último jogo, né, da sexta para o sábado, eu tive que assumir para pegar a Portuguesa de Esporte, que foi no ano que a casa caiu, né? A Portuguesa brigando para ser campeã naquela época. Tá? Mas foi uma trajetória também assim vencedora, porque, como falo, você pega as equipes que não tem tanta estrutura, né, para se trabalhar. Aí tive bons trabalhos no Quixadá, tive 2 acessos com 2 títulos pelo Alto Santos. Cheguei ao Floresta também já conquistando o acesso da Série B para a Série A, né, que fazia um tempo que o Floresta não conseguia. Então foram os trabalhos bons que a gente fica feliz, né? E com o Floresta a gente teve um crescimento mais ainda, porque você pega um time com estrutura que te dá a liberdade. Só que na época era muito mais complicado para mim, porque eu só contratava 6 jogadores, né? Naquela época, mas a gente tinha uma base boa dessas conquistas pelo Alto Santos, do trabalho do Quixadá. Então a gente chegou aqui também conquistando, né? No Floresta 2017 nós tivemos acesso logo na primeira competição. Depois tivemos o título da Fares Lopes, também em 17 contra o Fortaleza. Fizemos uma boa campanha também em 18, né? Tendo também um título dentro dessa competição que era a Taça dos Campeões, né? O campeão do Cearense que foi o Ceará, e a gente tá Fares Lopes. E tive que sair em 18 por questões de interferência de alguns diretores. Eu entreguei o cargo lá e acabei voltando para o Floresta em 19, né? Ou seja, já é a 4ª passagem. A gente já teve a oportunidade de 2 Taças São Paulo com o Floresta, fazendo a melhor campanha em 2023. O ano passado a gente foi como convidado. Não tivemos condições de levar o elenco que a gente queria, porque você tem um prazo para você escrever esses jogadores, né? E deixamos um jogador lá que era o nosso objetivo, né? Que hoje está no Bragantino, um jogador de 16 anos, que a gente fez um planejamento para esse atleta jogar, o João Guilherme, aqui de Fortaleza. E as equipes, antes mesmo de terminar a competição, já estava tudo louco para o menino, né? Botafogo, o próprio Flamengo, São Paulo, Palmeiras. E acabou que o clube negociou os garotos com o Red Bull, né? O Bragantino. E hoje ele está lá e já está, acho que em fase até de acertos finais, né? Porque foi feito um acordo por prazos, por parcelas. Eu não entrei muito na questão porque não é a minha parte, mas é o nosso objetivo também dentro do clube hoje, né? A gente tem um respeito muito, muito grande pela diretoria. A diretoria também gosta muito do nosso trabalho por esse processo todo, que nem te falei aí em off, já é a 4ª passagem, né? E eu sou muito feliz em ter trabalhado esse tempo todo no Floresta. O ano passado eu tive um trabalho também que, na minha visão, foi muito bom com o Ferroviário, deixamos um legado muito bom. Infelizmente não tivemos o respeito necessário como profissional da diretoria do clube, não generalizando a diretoria, mas assim, outra fase, foi outra fase da minha vida que eu fiquei muito feliz. Hoje estou no Floresta, né? Fez um ano da minha volta agora em setembro e feliz, estamos trabalhando, né? Tentando reestruturar aquilo tudo que a gente já tinha feito, né? Com a evolução que o clube tá dando. Estamos esperando só a confirmação para ir para a Taça novamente, São Paulo, e tentar deixar alguns atletas lá para ser ativo para o clube. Excelente, Felipe. Eu queria perguntar, na tua visão, o que acontece com o Ferroviário, alguma espécie de bastidor que tu possa contar dessa tua saída? Que o Ferroviário vive essa tentativa de reestruturação institucional, né? Também com um pouco de bagunça, mas tentando se reerguer, tentando voltar a competir, sendo a grande equipe, a terceira força do futebol cearense.
E aí, como você passou por lá ano passado, né? E aí acaba depois voltando ao Floresta, eu queria que se alguma coisa de bastidor que culminou na sua saída e o retorno ao Floresta no ano passado. Cara, quando eu voltei, porque até inclusive aí na relação que eu mandei de clubes, eu não coloquei o capital lá do Tocantins, porque eu não cheguei nem a estrear, né? Quando eu vim do capital, eu tive um convite do Motoclube, estava praticamente certo, e recebi o convite do Ferroviário 5 minutos depois, né? Por o carinho que eu tenho ao Ferroviário, porque eu como atleta eu joguei contra o Ferroviário na fase de 94, 95, que era um time absurdo, né? Absurdo, é verdade. E aí eu ainda um jovem jogador e sempre tive o carinho, né? Pelo Ferroviário, respeito a um diretor lá que para mim eu sou muito grato em ter dado essa sequência como treinador, porque me levou para o Quixadá, que é o Dr. Valmir. O que eu vejo do Ferroviário, principalmente, é muita vaidade de alguns diretores, né? Alguns diretores eles não percebem que o clube não é de um diretor, né? O clube ele é do torcedor. Eu tenho um carinho enorme pelo torcedor do Ferroviário, esse tempo que eu passei. E assim, quando eu fui para o Ferroviário, eu já fui certo para ser coordenador das categorias de base. Mas pelo problema da saída num profissional lá no início das competições, né? Perdeu vaga da Copa do Nordeste, já tinha perdido 2 jogos do Cearense, e eu fui certo para fazer 2 jogos, que era contra Atlético Cearense e Caucaia, e depois voltaria para minha condição de coordenador, e foi o que aconteceu. Nós fizemos 2 jogos, vencemos esses 2 jogos, que aí tirou o Ferroviário, porque se o Ferroviário não vence esses 2 jogos, o terceiro jogo era com o Fortaleza, né? Fortaleza de Vojvoda, um time muito forte, e aí seria difícil naquele momento. Então a gente conseguiu fazer os 2 resultados, ganhando de 2-1 os 2 jogos, no final do jogo, né? Deus abençoe que a gente conseguiu. E aí eu voltei para minha função, só que contrataram o Maurício Copertino, né, que eu tinha trabalhado com o irmão dele agora, que inclusive quero até parabenizar o Marcelo Copertino, que teve agora o acesso com a Ponte Preta e teve o título, né? Verdade. É um cara que a gente tem muito carinho, né? E aí, quando o Maurício veio, uma das coisas que ele pediu em reunião para a diretoria é que eu não saísse do campo do profissional, ficasse lá como coordenador. E assim eu fiz, né? Fazia o meu trabalho da coordenação e ajudava lá o Maurício. Inclusive, fiquei vários dias, porque o irmão dele, que vinha ser o auxiliar, foi para os Estados Unidos ver um plano de educação do filho dele, de colégio, né? Então, ficamos ali, os resultados foram evoluindo, foram melhorando. E aí, quando começou o Brasileiro, né? Eu lembro que no jogo lá contra o São Bernardo, o Ferroviário perdeu, se não me engano, de 5-1, né? E houve muitos problemas nessa viagem, porque muitos jogadores na noite anterior tiveram virose, de atletas passar a ter febre de 38 graus, né? Então alguns jogadores ficaram muito debilitados. E eu acho, naquele momento, alguns jogadores não foram tão sinceros como poderia ser, né? De saber que estava debilitado naquele momento e queria jogar, porque era um jogo grande, né? Televisionado, um campo, uma estrutura, um mercado que é muito valorizado. E aí, naquele jogo, dispensaram o Maurício Copertino, né? E ficou eu fiquei particularmente na espera de assumir, porque tinha feito um bom trabalho, né? Estava o dia a dia com o Maurício, né? Mas assim trouxeram o Paulinho Kobayashi, né? Que no momento já vinha com um auxiliar, e falou para o executivo de futebol que não ia precisar de mim no campo, né? Para mim chegar aonde eu acho que um dos problemas, né? Que eu saí. E aí eu passei a ficar só na coordenação. Então não fui mais no campo, como ia normalmente, a montar trabalho, ajudar a desenvolver o trabalho, ficar com um desses atletas, com um grupo, fazendo um trabalho específico com esses grupos. E aí fiquei lá. E aí, como os resultados depois não vieram do Paulinho, em uma reunião de cada diretor, porque cada diretor tinha seu time, né? Seu jogador, que esse é um problema muito sério. E aí me colocaram na parede para mim assumir quando o Paulinho, se não me engano, perdeu para o Ipiranga lá no Rio Grande do Sul. E eu falei que eu não ia assumir, né? Não ia assumir por quê? Porque eu não estava mais vivenciando o grupo como eu estava na época do Maurício, né? Então chegou vários jogadores, a contratações do Paulinho Kobayashi chegou e eu não estava acompanhando, né? Eu fiquei muito triste porque eu queria estar
na posição. Inclusive, eu tinha feito isso com o Paulinho Kobayashi aqui na época do Floresta. Eu fiquei sendo um segundo auxiliar técnico dele e nós fizemos boa campanha, né? Inclusive o Marcelo era o primeiro auxiliar e a gente ajudou muito naquele momento. E eu não sei até hoje qual foi o tipo de vaidade que houve que ele não queria que eu ficasse. E eu respeitei. Então, quando essa diretoria se juntou no momento, eu não aceitei, né? Hoje tem gente lá que diz que eu não trabalho mais no Ferroviário por conta disso. Mas foi por isso, né? Porque naquele momento faltava poucos jogos. E eu não tinha como, naquele pouco espaço de tempo, desenvolver o trabalho que eu imaginava. Porque eu sempre fui um cara de trabalhar a longo prazo. Né? Se você ver, eu passei no Forte a quarta passagem, mas eu passei 1 ano e meio, no Atlético Cearense passei 2 anos e meio. Né? Então, assim, eu não queria colocar um trabalho em xeque daquela forma. Então, eu preferi... Mas até hoje eles não entendem, né? Eles não entendem isso. E... com os problemas salariais que eu tive lá, inclusive, infelizmente, foi o primeiro clube que eu coloquei na justiça por falta de respeito, principalmente do presidente, a não nos atender, a não respeitar o trabalho que foi feito no processo dentro do clube, né, que eu tenho tanto respeito. E fiquei com 2 meses de salário atrasado, né, e nada depositado de FGTS, nada, então resolvi colocar aí. Quando nós estávamos disputando um campeonato amador ano passado, nós fomos campeões em cima até do Ceará, o seu Teixeira me ligou, né, perguntando da possibilidade de eu voltar ao Floresta. E aí eu chamei o presidente para conversar. Eu falei, presidente, está acontecendo assim. O seu Teixeira me ligou, né, e eu, particularmente, o próximo ano eu não quero ficar como coordenador. Se for para ficar como treinador, eu fico, mas como coordenador eu não quero. Né? Aí ele falou para mim, não, a SAF, né, não tinha 100% de certeza, ou já tinha e ninguém sabia, e ele falou para mim que a SAF já ia trazer um treinador. Né? Então eu falei, então eu não vou ficar, eu vou para o Floresta, porque até por problema financeiro, já estou há 2 meses aí sem receber salário, vai aliviar, e eu só quero que o processo, como eu vou estar empregado, você resolva o problema financeiro da minha parte que eu trabalhei. Né? Inclusive eu tive que pagar o apartamento para poder sair lá em Icaraí. Né? Então, eu acho que um dos motivos hoje, que eu não falei, tem gente que fala que eu não trabalho mais lá. Mas, assim, eu sei que vai passar isso aí. O Ferroviário, que eu falo, é da torcida, qual eu tenho muito respeito e como também eles me respeitam. Então, eu acho que muito disso foi o problema, né? Eu acho que, como eu falo, de ego. Hoje estão aí, tem até, acho que as eleições é agora, né? Cada candidato estão aí se batendo. Eu só quero muito que, pelo respeito que eu tenho ao clube, que ele se estruture de novo, né? Que de fato faça um trabalho. Deixamos um legado. Hoje a base do Ferroviário é uma base muito forte, tá aí, chegou à final, fazia muitos anos que não chegava. O ano passado foi para a Taça São Paulo, um trabalho que a gente ajudamos lá com todos a fazer. Mas infelizmente, como eu falei, as vaidades é que deixa um clube como o Ferroviário chegar onde ele chegou. Né? Acho que as pessoas têm que entender que um processo dentro de um clube hoje é principalmente de estrutura. Estruturar, dar condição de trabalho, e que isso não é do dia para a noite. Tanto que tem um legado lá que ficou, mas demorou 1 ano para a gente ajudar junto com todos lá, fazer esse processo que é o Ferroviário hoje. Eu fiquei triste, eu não queria sair, na verdade, eu tava me sentindo bem, né? Tava todos os dias, nunca faltei um dia no clube, como nenhum clube, sempre priorizei, né? Eu digo para minha família que eu priorizo mais o meu trabalho que a minha própria família, né? E lamento muito ter saído, mas eu acho que uma das situações foi mais a parte financeira. Eu não tinha mais condições de se manter do jeito que eu estava, porque eu ia para Icaraí, voltava todo dia de manhã, vinha para o clube, à noite ia para casa, e lamento pela essa falta de respeito que tiveram pelo nosso trabalho. Né? Graças a Deus eu tenho um elo de amizade muito bom lá, mas principalmente com o presidente eu fiquei muito triste. Ok, voltando à tua transição, né, do atleta para técnico, foi em que ano mais ou menos? Eu parei de jogar em 98. 98. E já em seguida? Já peguei os trabalhos de base, né? Trabalho de base, fui evoluindo, aí fui vendo alguns treinadores que chegavam, né? Para treinar, sempre pedia a todos que chegavam lá, como Dado Cavalcante, Márcio Bittencourt, esses caras tudo eu encostava neles na base porque eu queria aprender, né? E os caras estavam bem acima, mas a gente já estava construindo ali também um entendimento, um conhecimento tático, né, de evolução,
principalmente de transição de jogador da base profissional, e esses treinadores ajudaram muita gente. Eu chegava a ser bandeirinha dos treinadores para poder chegar em casa, na época não tinha uma estrutura, uma condição boa, e colocava no papel e depois ia passar para um computador que a minha irmã me deu, e aí a gente foi desenvolvendo e a curiosidade foi aumentando. Cara, minha pergunta é, eu tenho acompanhado o Raimundinho desde 16, eu acho, que foi quando nós começamos o projeto Resenha de Artilheiro, Maestros da Bola, e é um estudioso da bola, um cara que se capacita sempre. Tem muita diferença, cara, quando você começou ali na década de 90, 2000, para hoje? O que mudou, de fato, a condição de técnico de futebol, em especial no futebol cearense? Eu acho principalmente o elo de conhecimento que você pode buscar, né? Aumentou muito. Hoje você vê tudo, né? Você vê sistemas, você vê como se joga, como contrata. Você tem tudo hoje, e quando você procura buscar, você tem aqueles contextos que você traz para você, de modelo, né? Que eu falo, a estrutura hoje ela é fundamental de você dar condição de alimentação, de treinamento e descanso para os atletas. Isso é fundamental hoje. A intensidade de tudo isso, de treinamento, de jogos, né? A gente às vezes escuta muita gente falar assim, é mais fácil. Não é que é mais fácil. Eu fico muito triste às vezes quando eu vejo lá, às vezes até no próprio grupo, né, lá do Maestro da Bola, quando se fala assim, o futebol se modernizou, está muito moderno. Não, eu fico imaginando, porque assim, na época que nós jogávamos, os treinamentos eram muito desgastantes. Verdade, verdade. Era muito desgastante. Eu lembro que tem um cara que para mim foi o que eu vi mais jogar lá na nossa região, que foi o Eliezer, né? Joguei junto com o Eliezer no Icasa em 95. E assim, toda terça-feira, velho, nós tínhamos uma caminhada de 8 quilômetros subindo serra. Então eu fico imaginando hoje Clodoaldo, o Rinaldo, o Sérgio Alves, o Eliezer, outros e outros que tem aí, tendo o treinamento como ele é hoje, né? Todo feito em campo. Tu é louco. Né? Quer dizer, tu desenvolvia mais todo, que o Clodoaldo é um absurdo, né? Eu tive até a oportunidade de ser treinador dele lá no Quixadá. Ele já parando. Você imagina essa turma com treino específico, Mazinho Loyola, o Eliezer que você falou, o Jorge Vera. Jorge Vera é um absurdo que Jorge Vera finaliza. Eu peguei Jorge Vera batendo no racha lá no Floresta, é um absurdo. Então, assim, eu fico triste quando eu vejo os caras falar, porque não. Eu acho que foi preciso, né? Ficou dinâmico, né? Os treinamentos hoje, eles são mais curtos, mas são mais intensos, né? Então, às vezes, muita gente não analisa isso, né? E assim, o futebol, ele não vai mudar em termos do que se tu ganha, tu é bom, se tu perde, tu é ruim. Isso vai ser. Se tu não tiver um tempo para desenvolver um trabalho, que é muito difícil no nosso país, tem um treinador aí, o Ventura, né? Jair Ventura, eu acho que ele já está no 4º time esse ano. Então, assim, como é que tu consegue desenvolver um trabalho, né? Eu, particularmente, eu não gosto de pegar um trabalho na metade. Eu nem lembro se eu peguei, acho que uma vez no Iguatu, e me arrependi. Porque tu tem que mudar todo o teu contexto. Às vezes, aqueles atletas que tem ali, você não consegue desenvolver um sistema, né, que você imagina para o que é. Né? Então, assim, a mudança mesmo, acho que foi isso. É mais aberto, né? Mais aberto até de imprensa, do próprio desenvolvimento do que é, para o que era antigamente. As coisas eram mais, assim, mais fechadas. Né, em termos de treinamento era muito restrito. Eu lembro que quando nós viemos jogar aqui em Fortaleza, a gente sofria muito, né, porque primeiro nós não tínhamos a estrutura que Ceará e Fortaleza, Ferroviário tinha naquela época, na nossa posição. No meu início de carreira não existia academia lá pra gente, né? E a gente saía 7 horas da noite de Juazeiro, 8 horas, para chegar aqui 5 horas da manhã, 6 horas, se não quebrasse o ônibus, para jogar 3h30 contra os caras. Né? E assim, então eu vejo e fico feliz, volto a dizer, fico feliz, fico triste com alguns que não concordam, mas eu acho que essa evolução ela foi fundamental, né? Hoje quem tem a força e tem um pouco de qualidade joga em time grande. Se sobressai, né? Você estava falando, você deu esse apanhado mais geral, né, sobre como é que o futebol tem evoluído. Eu queria trazer um pouco da tua experiência como treinador das categorias de base. De alguém que já está vivenciando, né, os comandos técnicos desde 2000. Qual é a principal diferença nas características de atleta em específico que tu encontrou, né, em 2000 e vem hoje em dia sendo treinador do Sub-20 do Floresta, 2025? Eu, quando eu cheguei no Floresta, eu sempre falo assim, a gente está com dificuldade hoje
de colocar o jogador no profissional lá no Floresta, né? Aí você vai dizer por quê? Quando nós chegamos no Floresta em 17, eu fui um dos treinadores que mais joguei contra o Floresta. Série C de estadual, Série B de estadual e Fares Lopes. Eu joguei muito contra o Floresta. E o Floresta, naquela época, ele tinha uma coisa que era importante. Ele dava minutagem ao time da base, aos jogadores da base. Hoje nós não estamos tendo mais essa condição. Como eu falo, quando eu cheguei no Floresta, eu já vim com... O Floresta ele tinha uma regra lá. O treinador que chegasse só contrataria 6 jogadores. Só contrataria 6. Ou seja, eu peguei jogadores da base com minutagem, né, jogadores, né, no bom sentido malandro, já jogando, né? Então facilitou o trabalho para mim. O que eu tive naquela época de trazer o entendimento de agregar os que eu já vinha há algum tempo com os de lá que se achavam na época, até porque tinha um diretor que gostava muito de interferir, gostava muito de passar a mão na cabeça de atleta, e não tinha o que a gente achava na época de profissionalismo, de horário, né, de comportamento. Isso a gente trouxe muito para o Floresta, né? E sou muito grato àqueles atletas que entenderam o momento da gente naquela época dessa transição, né, de pegar e a gente vai ter horário aqui para treinar. Eu tive que colocar na época horário, se chegasse atrasado, cada minuto era R$5. Nós tivemos dificuldade, mas depois, quando teve o entendimento, né, como a gente trazia jogadores mais profissionais, mais participação profissionais com mais cobrança, que era aquilo que eu vinha vivenciando desses treinadores, a gente conseguiu ser campeões contra o Fortaleza. Eu lembro que tinha mais de 85% dos jogadores da base, né? Contra o Trito, contra o Ceará, a mesma coisa. Então, hoje nós estamos tendo essa dificuldade. E a dificuldade maior hoje a gente está com dificuldade de quê? De colocar na cabeça do atleta o que é ser profissional, né? No Floresta, a gente tem hoje em torno de 25, 20 jogadores alojados que todos os dias, infelizmente, dão trabalho. Pela primeira vez lá, eu tive que mandar 2 jogadores embora por indisciplina, porque a gente, em 2017, a gente sofreu um baque muito grande no dia do acesso. No dia do acesso da segunda para a primeira divisão, nós estávamos em comemoração lá, e um atleta que era da Bahia, um goleiro, tinha um potencial absurdo, saiu no carro com um dos nossos atletas e infelizmente foi assassinado, né? Então, assim, a gente mostra o dia a dia como e Fortaleza hoje está muito mais perigoso que naquela época, mas parece que você não fala nada, sabe? Os pais hoje, eles não nos ajudam, porque lá no Floresta, os de menores, a gente segura mais, né? O pai tem que liberar, seja aonde o pai, se é de São Paulo, se é do Crato, de Juazeiro, tem que liberar lá. Mas, assim, hoje os meninos estão controlando os pais, que é um absurdo, né? Hoje, infelizmente, está tendo um confronto de facções lá, muitos dias já mataram gente. Mas o jogador, ele não entende isso, ele quer sair, entendeu? E a gente está com essa dificuldade. E, infelizmente, os pais não ajudam. Então, assim, esse processo ele está ficando cada dia mais difícil por isso, né? E eu estou quebrando a cabeça, a gente está tentando mudar esse contexto junto com... vai ter uma reunião agora, todos os meses tem uma reunião com o seu Teixeira, que é aí onde se resolve tudo, para a gente mudar essas regras lá, porque está difícil. Te juro assim, está difícil a gente fazer jogador, né? Hoje, aqui no Fala Floresta, hoje está numa Série C, teve a ponto de subir, mas hoje a gente tem dificuldade até pelo que é a falta de minutagem que eu tenho para jogar. Aqui, futebol cearense de base poucas competições. A federação até melhorou um pouco o calendário, mas ainda é muito pouco, né? O que salva um pouco a gente agora é a Seromo, né? Que a gente disputa, mas a gente está com essa dificuldade. A gente tem que ver o que pode fazer em termos de calendário, né? A gente queria muito ter disputado agora a Fares Lopes, mas aí o time na Série C estava ali e a diretoria resolveu dar todo o suporte e apoio à equipe profissional, né? Mas a gente precisa rever esses conceitos para poder a gente fazer essa transição com mais evolução. A gente sofre muito do jogador hoje, porque você vai falar em termos de técnica individual, o passe, o domínio, o chute, e o jogador brasileiro ele tem muito foco de concentração. Você vai fazer um trabalho de finalização, aí você já quer apostar com o Paulo quem vai fazer mais gols. Então, isso tira um pouco do teu foco,
você perde a batida na bola como tem que ser, você perde a concentração de olhar para o goleiro, escolher um domínio, um passe, tudo isso a gente fala muito em termos desse trabalho, mas assim, é uma transição que cada dia ela fica mais difícil por questões mais de competição, de tudo desenvolver, porque hoje a gente até joga mais do que treina, certo tempo. Sim. Né? E a gente tem que inverter, tem que treinar mais e jogar menos, né? Para poder agora jogar menos, que eu falo em termos de prazo, né? Jogar teve jogos da semana que a gente jogou 3 vezes por semana. Praticamente tu não treina para jogar, né? Então a gente sofre um pouquinho com isso, a gente está tentando de alguma forma melhorar esses conceitos aí de dar minutagem, mas com mais treino, para aí sim você desenvolver no jogo. Legal. Cara, e o Floresta? Apresenta pra gente o Floresta, todo mundo fala do Floresta. Hoje eu estive lá, hoje bem mais cedo, inclusive, passei por lá. E o Brasil tem, em especial pela Série C, tem conhecido um pouco mais de perto o Floresta, mas fala pra gente aí, né, o perfil, a estrutura. Você já falou um pouco aí sobre a base e tal. A estrutura do Floresta, as metas do Floresta, o perfil do Floresta, como é que a gente pode conhecer um pouco mais aí para quem nos acompanha? Eu vejo o Floresta um clube que ele, cada dia que passa, ele está evoluindo, né? Ele está evoluindo. Hoje a gente tem esses trabalhos muito fortes na base, a cada dia melhorando, cada dia trazendo, evoluindo a estrutura. Hoje a gente já questão da academia, hoje é uma academia super moderna. A gente sofre com questão de campo, porque nossa região, né, em termos de chuva, quando você tem que jogar, hoje já vai ter jogo do Sub-13 lá, amanhã já tem jogo novamente, então os campos ficam muito escassos, porque a falta d'água também é muito complicada. Mas o Floresta, hoje eu digo que ele não deixa nada a desejar a ninguém. Nada a desejar a ninguém. É um clube que paga rigorosamente em dia, né? Pagava uma gratificação muito boa por vitória na Série C. Eu acho que esse ano a diretoria está mudando um pouco o pensar, né? Porque o próprio ano passado ela não fez uma equipe para chegar para a Série C com a equipe montada ou com uma base, né? E esse ano já está se programando com isso, já está se contratando. Viu que é possível, né, cara? Viu que é esse possível. ano mostrou que é possível, né, cara? Isso, já renovou. E para além disso, né, assim, vou te interromper, mas se você já começa o planejamento para montar a equipe, Lógico, você já chega forte também no Campeonato Cearense, também, né? Com chance de disputar semifinal, ou então podendo chegar até na final. E outra concorrência do que é você contratar, porque queira ou não queira, o Floresta ainda é um time que não tem uma grande visibilidade. Então o jogador não vai deixar de ir para um São Bernardo, entendeu? Esse ano não. Esse ano a gente mostrou que tem uma estrutura, que se paga. O jogador também pensa nisso, dá estrutura para a família desses atletas. Os atletas aí que vieram moraram em locais muito bons em Fortaleza. Foram muito profissionais. Fazia tempo que eu não vi um grupo tão profissional, mesmo assim eu estar lá no início acompanhando de perto, né? Mas de longe você observava assim que era um grupo muito focado no que queria, né? Porque o Leste é um cara muito, muito focado. Ele cobra demais do elenco. Acho que é por isso que chegou. O elenco encaixou, entendeu as cobranças que o Leste fazia, né? E aí por isso que chegou onde chegou, porque foi um trabalho muito, muito focado, um trabalho, né, muito especial da parte do Leste, mas também agregado com jogadores, com o próprio staff que o clube tem hoje, né? A gente a alimentação é muito boa no Floresta, o descanso lá dentro, acho que você já sabe, lá tem um hotelzinho lá que as concentrações solar é muito boa, ar-condicionado, TV, toda a estrutura de pré-eleção, né? Um auditório excelente para 30, 40 pessoas. Então, assim, é um clube que hoje, né, principalmente pela campanha que fez, muitos jogadores querem vir, né? Porque tem times, infelizmente, hoje da própria seleção à exposição. Eu estava conversando com o Marcelo Copertino, a Ponte Preta está atrasada mesmo. A Ponte Preta foi campeã atrasada. Você imagina uma história do que é a Ponte Preta. Verdade. Né? E estava atrasado, não pagou ainda. Né? Então, assim, você imagina. Então, hoje o atleta também, ele vê isso. Claro que, como eu digo, o cara que tem
um convite da Ponte Preta, entendeu? Floresta, ele, porra, Ponte Preta tem uma estrutura, tem uma história absurda, né? Até nos campeonatos nacionais, né? Gigante. De paulista. Mas você vai analisar, porra, minha família. Eu vou ficar jogando, não ficar recebendo, isso é um absurdo, né? Eu acho que até estava falando esses dias que surgiu aí umas leis que o clube que não pagasse, atrasasse 2 meses de salário, isso nunca aconteceu, entendeu? Nenhum time perdeu ponto porque não pagou o salário. E eu acho que esse é um contexto que tem que ser revisto, porque, porra, cobrança é um absurdo. Tem que fazer valer, cara, isso aí. A cobrança é um absurdo. O Floresta é um time hoje que não tem uma torcida como o Ferroviário, mas a cobrança é absurda. A parte psicológica do jogador, desde a base, a gente cobra pra caramba. A gente que é da comissão técnica é cobrado pra caramba. Então, você toda hora você tem que estar ali dando resultado, né? E você, eu passei no Atlético Cearense 4 meses de salário atrasado. Durante o tempo do estadual, de 21 para o acesso. Nós tivemos um acesso de uma Série D para C do Atlético sem ganhar R$1 de gratificação. Né? E 4 meses de salário atrasado, eu lembro que eu tinha um bom dinheiro guardado, com recebi de luva no Atlético, algumas gratificações. Em 4 meses eu gastei, porque tem uma despesa lá em Juazeiro, né, com a família lá, e aqui. Eu fiquei com R$4 mil, meu, já estava maluco. Uhum. E aí tive que sair, porque eu não suportava mais, né? Deixamos lá legados como o Hércules, o Pulga, que hoje estão aí, graças a Deus. Né? E se o trabalho dá uma continuidade, a gente tinha feito coisas melhores, porque tinha mais atletas para fazer isso. Né? Então a gente lamenta muitas vezes essas situações. E só vim receber depois de 1 ano. Né? Ainda bem que a gente tinha mercado, fui para Pacajus, depois voltei para Floresta em 22. E 21 foi quando o Atlético Cearense caiu, foi? Não, ele caiu em 22. Né? Ele subiu em 21, né? Ele subiu em 21, jogou 22 e caiu em 23. Né? Mas estava muito a situação do Atlético assim, para a estrutura. É por isso que às vezes assim, a gente, alguns sempre reclamam do que é o Floresta. O Floresta é um time hoje que ele tem um dono. Lá ninguém faz nada sem o dono. A estrutura, claro que se monta, né? Tem executivo da base, tem executivo do profissional, supervisores, né, dentro do clube, mas todos os meses tem uma reunião para determinar. Se eu tiver alguma coisa para resolver aqui, vou mandar o menino embora aí, eu tenho que esperar para mostrar o porquê e passar pelo seu Teixeira. Aí você vê como era no Atlético Cearense. Porque no Atlético Cearense era um absurdo, a estrutura excelente, acima da média, né? Na época, a Maria, o Vitor, a Ari não estava aqui, e infelizmente as coisas começaram a acontecer que deu errado. Mas aqui, eu falo, não era um dono, né? Não era um dono. E no Floresta, não. No Floresta, ninguém faz nada se não for na caneta do seu Teixeira. Eu acho que tudo isso que tu fala fica exemplificado porque o Floresta tá tão bem, né? Consegue se manter na Série C do Campeonato Brasileiro já há algumas temporadas. Esse ano brigou para subir. Então, assim, essa parte organizacional do clube anda muito bem. E a gente vê os resultados em campo, eles falam por si só. Tudo isso que... Isso é interessante, né, pra gente. Que o Felipe diz. O Flash vai para o 6º ano seguido na Série C. Cara, isso representa muito, irmão, para uma equipe que não tem tanta tradição no profissional. A gente lembra que o Floresta é de 1955 ou 54. 54, tá ligado? É 54. Quer dizer, é uma equipe tradicionalíssima. Mas no profissional, né, é algo mais recente e já vai para o 6º ano numa Série C e brigou pelo título da Série B, né? Quer dizer, da Série C, na verdade, né? Quer dizer, é algo assim extraordinário, cara. É algo extraordinário, coisa que o Ferroviário, por exemplo, não conseguiu. Foi campeão da Série D, disputou a C e caiu. Foi campeão da Série D, disputou a C. E assim, João Paulo, o Ferroviário nunca nem chegou a, de fato, brigar para subir para a Série B, diferente do que o Floresta fez esse ano, né? Mas é que eu falo, a questão, uma exposição. O maior problema dos clubes é justamente isso. Quando eu cheguei no Ferroviário, o ano passado, no início do ano passado, já existiam problemas do ano do título, né? Sim, com certeza. Da Série D para a Série C. Já tinha problemas financeiros, toda hora os jogadores eram como. Quer dizer, nós como acompanhamos, é que você vai trabalhar? É difícil demais trabalhar. No Floresta, não. A gente trabalha, às vezes os resultados não vêm, né, mas a gente vai lá, é cobrado pela diretoria, que eu falo nessa reunião, mas todo mês a gente está lá. Você consegue trabalhar, desenvolver o que você quer fazer, né? Mesmo
como tem que ser cobrado. Eu, particularmente, eu quero ser cobrado, eu gosto de ser cobrado, né? Até para a minha própria evolução. Porque eu sinto a falta hoje no caso do Floresta, que a gente ainda não tem a torcida, né? Por ser um clube que é dentro de Fortaleza, que tem 3 forças, né? Ferroviária aí, 9 títulos cearense, Fortaleza e Ceará no nível que estão hoje. É muito complicado você criar uma torcida. Muito complicado, porque hoje já se divide esses 3 aí, né? Mas a gente está vendo o crescimento, né, do Floresta, dessas competições. Esse ano, como falei, vai com um time forte para o estadual, porque o desejo do seu Teixeira é conseguir a vaga da Copa do Brasil novamente, que foi conseguido na época com a gente lá em 17, né? Que nós saímos para o Botafogo da Paraíba. Mas é esse planejamento do Floresta, é gradativamente dando seus passos, né? Desses 6 anos de Série C, 4, 5, ele foi brigando para não cair. E esse ano não, já chegou mais forte, já brigou ali, né? Um pontinho só fez com que a gente não tivesse o acesso. Impressionante, né? Cara, eu acho que... Já conversei com muita gente do Floresta aqui, né? Muitas pessoas do Floresta, tanto aqui quanto no bastidor também, né? A torcida hoje, basicamente, são os familiares. No que pese, e aí eu sempre falo isso, está dentro de um bairro bem populoso que daria para fazer um trabalho muito legal. Eu sei que o foco hoje está mais voltado para o campo, para a estrutura e tal, mas não sei, de repente embrionar ali um planejamento, um plano para alcançar a Vila Manuel Sátiro já seria muita coisa. Eu sei que ainda é pequeno, mas assim, é o início, é um start, porque o Floresta já vem se destacando nesse cenário local em especial e daria para fazer um trabalho legal lá no bairro, cara. Sem dúvida, até porque assim, muita gente mesmo do bairro lá acompanhou esse nascimento do Floresta no profissional, perfeito, né? Exatamente. E foi um início do profissional que em pouco tempo estava ali jogando contra Ceará, Fortaleza, que é o que todo torcedor quer ver, né? O teu time jogando contra esses grandes, o teu time conseguindo, mesmo que raramente, mas vencendo títulos, porque é um absurdo como a gente conseguiu o título da Fares Lopes, né, em cima do Fortaleza. Naquele ano nós tiramos a vaga da Copa do Brasil do Fortaleza, né, que o Fortaleza tinha acabado de ter o acesso para a Série B. Sim. Então, assim, foi uma coisa muito grandiosa. Às vezes as pessoas só foi campeão. É como você foi campeão, né? Dentro do Castelão, com 2 resultados iguais. Nós tínhamos ganho na fase de grupo, né, de 2-0 dentro do Castelão também. E pegamos 2 jogos naquela transição do Fortaleza do acesso para a Série B, né? E contra o Ceará, que a história contra o Ceará ela é muito forte, porque assim, era a comissão do Chamusca, que o elenco que jogou contra a gente era justamente o elenco que ia disputar o Brasileiro de 2018, né? E que não foi para um jogo em Iguatu, que ficou descansando justamente para fazer esse jogo que dava o troféu da Taça dos Campeões em nome do Dimas Filgueira, né? Então, assim, é um absurdo o time que o Ceará colocou para jogar contra a gente, né? Que tinha o Azevedo, tinha o Andrego, o Ricardinho, o próprio Richarlison, tá aí, Pedro Ken, né? Então era um time muito forte. O goleiro era o Ederson, né? Que é do Atlético, e nós ganhamos o jogo 3-1, cara. E conseguimos jogar pra caramba. Claro que nesse dia nós colocamos uma linha de 6 e uma de 4, né? Pelo conhecimento do adversário, mas conseguimos sobressair e vencer um jogo de 3-1. Não é todo dia que tu vai ganhar o jogo do Ceará de 3-1. Pode falar. Não, nós fomos realmente com respeito, sabia que a gente não tinha como encarar os caras de igual para igual, você tinha que ser reativo, né? E aos poucos conseguiu o que nós conseguimos, que foi um título inédito, né? Que nos trouxe um crescimento dentro do clube, o clube é muito reconhecido com todas essas conquistas que hoje tem. Raimundinho jogou pelo Icasa, Guarani, Crato, Quixadá, Conceição de Pienco, na Paraíba. Na Paraíba. Na Paraíba. Aí dirigiu Guarani, Icasa, Barbalha, Crato, Ferroviário, Quixadá, Atlético Cearense, Alto Santo. E tem mais ainda aqui, não tem? Cara, eu não... Acho que na Bahia, no Piauí. Na Bahia eu fui Bahia de Feira, mas eu não treinei o profissional, né? Chegou profissional. Eu auxiliei o Lira lá, foi o Lira que me levou, mas Sim, eu não treinei o profissional, que foi pra base lá, foi o melhor trabalho de todos os tempos, né? Também, porque na época que nós chegamos no Bahia de Feira,
A base ela nunca tinha ganhado de Bahia, de Vitória, nunca tinha feito 4 gols, nunca tinha classificado, né? E tudo isso nós conseguimos. Nós chegamos lá uma semifinal contra o Bahia na época do Thalys, que era um time muito forte, né? Na época tinha muitos jogadores de Bahia e Vitória na seleção brasileira e nós conseguimos vencer esses times, né? Conseguimos ganhar Zé Roberto jogou aqui no Ceará. Sim, e lesionou pelo Sport, era um dos meus jogadores. O Ramon Menezes, eu fui o primeiro treinador do Ramon Menezes, lá também na Bahia. Mas é um trabalho que eu não falo quando se trata do profissional, porque eu não trabalhei como treinador do profissional. Mas foi a equipe, o nosso trabalho no ano lá, de 2012, 2013 eu fiquei um ano lá, foi o trabalho que deu mais jogadores pro cenário, né? Hoje tem jogadores fora do Brasil, o Ramon tá aí jogando em vários times, tem um jogador que tá bem de ver, o Copete, que estava, se eu não me engano, no time lá de Sergipe também, né? O time, não lembro bem agora. Mas, assim, teve jogadores que foi, entendeu? Acho que se eu tivesse tirado o Bahia, que foi 2 resultados iguais, ele jogava pelo 2 resultados, 2-2 e 0-0, talvez eu tivesse até chegado à vitória de Bahia, né? Entendeu? Mas, assim, um trabalho excepcional também lá. Legal. Um jogador, cara, aliás, o melhor jogador que você treinou ou que você viu aqui no estado do Ceará? Cara, assim, que eu treinei, tem vários, sabe? Tem vários até hoje tem o Edson Cariús, que a gente pegou no início da carreira, o Mauro Iguatu, que eu peguei com 16 anos, levei para casa, né? Os meninos agora que eu peguei mais recente, o Eric, o Hércules, porque assim, muitos falam que o Hércules é da base do Fortaleza. Não, o Hércules não foi da base do Fortaleza. Não é. Com todo respeito. Total. O Hércules a gente teve, como sempre tivemos, coragem de botar para jogar. Né? Como foi o Eric Puga. A história do Eric Puga é tão interessante. O Eric Puga ele nem era titular, era do Sub-20. E nós estávamos disputando a Série C e fomos fazer um jogo contra o ABC lá em Natal. O jogador que estava como titular na época era o Thiago Cunha, um atleta da base do Ceará, já tinha 20 anos já. E quando terminou o jogo, nós ganhamos 2-0, 2 gols de Olavo. O Thiago Cunha chegou para mim dizendo que ia descansar. Eu falei, pô, mas descansar, tu tem 20 anos. Não, porque apareceu um negócio para a 3ª divisão da Espanha, o Areia. Mas quando é isso? Quando é isso? Aí, não tem, não, fica jogando. Quando chegar, o cara não vai comprar uma passagem para a Espanha de hoje para amanhã. Quando chegar, você fala e você libera e você vai. Eu sei que ele acabou saindo. Aí entrou o Eric Puga. E aí nos ajudou, foi titular, fez gol, crescimento. Todos os dias conversava com ele, mostrava para ele algumas situações que ele precisava, porque como ele era muito franzino, eu falava para ele, você tem que driblar de longe. Não adianta você ir para perto, porque normalmente o zagueiro tem as pernas maiores. Então, quanto mais você balançar de longe, você vai sobressair do cara. E era exatamente o que acontecia. Então, assim, eu tenho vários jogadores. A história do Olavo com a gente ela é absurda. Né? O Olavo ele foi meu jogador com 16 anos na base do Icasa. Eu tinha uma linha de defesa que era Olavo, Afonso, que jogou Ferroviário, e o Wendel, que teve seleção brasileira, hoje está no São Paulo. Então, assim, o que a gente conseguiu colocar de jogador no mundo da bola aí é um absurdo. E o do Olavo, né, era zagueiro, jogou comigo como volante, só que quando ele fez a 2ª divisão pelo Icasa, que era com o Washington na época, ele estava como um 3º homem de meio campo, né? E ele sempre teve velocidade. E ele chegando e fazendo os gols como um 3º homem de meio campo. Aí, quando ele veio para o Atlético, eu digo, não. Aí, estava com um problema de atacante para sustentar um pouco o Maulano. Tu vai fazer essa função aqui. Aí começamos a trabalhar, porque ele não é técnico, ele não tem técnico, né? Como o Edson Cariús tem. O Olavo era mais força física, a velocidade e a bola aérea dele era muito forte, né? Tanto que ele tem um gol contra o ABC lá, o primeiro gol dele, é extremamente de velocidade, que ele sai da linha defensiva nossa, né? A gente estava marcando embaixo também, e ele conduz, ele sai 5 metros na frente dos caras e faz o gol, né? Então, assim, voltando à situação, assim, para mim, são muita gente falar agora assim, agora que eu joguei, para mim, o Eliezer. Para mim, o Eliezer, para mim, foi absurdo. Um absurdo. Tem um no Ferroviário. Era fã demais, Eliezer. E eu tive um no Ferroviário que eu era obcecado por ver ele jogar, né? Tive o azar de jogar só contra, que era o Acácio. 94. Monstro, outro absurdo. Eu era meia também, né? Não era tão dinâmico como ele era, que ele era dinâmico. Outro absurdo. Né? Então, assim, esses caras aí, para mim,
O Eliezer, para mim, foi o que eu vi jogar, que eu admirava. Aliás, chegou aí pro São Paulo, não, né? Não teve, mas proposta, quando mas virar o extra-campo dele aqui, Pois aí é. começaram a bloquear isso, né? O Tele Santana, na época, era muito radical com essas coisas, né? Mas, para mim, ele praticamente deu o vice-campeonato pro Icasa naquele ano, né? Ele é absurdo. Né? E o Acácio também, Meu Zé. pedida fantástica, Pois né? é, para mim é um craque. E um técnico, cara, tua referência, assim? É assim, eu, como falei, como eu pesquiso muito, eu ando muito, né, eu gosto de ver os trabalhos de cada um, né, principalmente a gente tem que ver mais essa situação fora do Brasil, o treinador fora do Brasil ele tem mais tempo para trabalhar. Né, mas eu gosto muito do trabalho do Diniz, gosto demais do trabalho do Diniz, né, eu acho que como eu me vejo, assim, são trabalhos que ele precisa ter tempo. Tem que ter, é verdade. Um menino lá da base do Floresta me mandou um vídeo dele aqui, ele falando que no Cruzeiro, no quarto jogo, quinto jogo, ele já estava sendo questionado. Quer dizer, um modelo de jogo, de como ele consegue construir, você não faz em menos de um ano, não vai conseguir. Você vê que no Fluminense foi assim, demorou pra caramba, né? Então eu gosto muito, né, do modelo que o Felipe Luiz também tá implantando agora no Flamengo. Claro que se torna mais fácil com os elencos que tem, torna mais fácil com os elencos que tem, né? E mesmo assim existe a cobrança, né? Mas eu sou muito dessa linha de trabalho, de gostar de construir ali do goleiro, né? Isso os nossos times sempre tiveram, né? Principalmente nessa época eu cheguei no Floresta, né? Então são dois desses aí que no Brasil, mas tenho uma admiração demais pelos nossos treinadores aqui, Marcelo Vilar, Roberto Carlos, Arnaldo Lira, o Júnior Cearense está fazendo um grande trabalho, muito né? Legal. O Washington Luiz, que começou com a gente, era meu auxiliar na base do Icasa, né? Foi campeão comigo como jogador em 2007 e parou e veio ser meu auxiliar. E hoje está aí também fazendo grandes trabalhos. Trabalho muito legal, né, cara, do Washington Luiz. O que a gente lamenta muito é a falta de oportunidade Eu concordo que a gente tem aqui. Né? Concordo. Eu tiro assim, vou tirar por mim. Os trabalhos que nós já fizemos na base aqui, né, a gente já merecia ter tido uma oportunidade. Concordo, totalmente. Né? Nada contra ninguém, não teve essa que é de fora, não. Mas a gente tem trabalhos aqui que conseguimos já até vencer, né? Ceará e Fortaleza na base, que é difícil pra caramba, principalmente hoje, a mesma situação que está no profissional, está na base, é um absurdo que estão contratando. O Ceará agora mesmo contratou jogadores do Palmeiras, né, se não me engano, do América Mineiro, né, e não chegou nem à final do Cearense. A mesma coisa o Fortaleza, que estão investindo muito na base. Então, assim, está ficando até difícil da gente competir com esses caras, mas a gente tem que estar ali brigando. Uma hora a gente atrapalha o caminho deles também. João Paulo, eu lembro da última vez que eu estive aqui, foi até no episódio que a gente gravou com o Mota. Com o né? Mota, foi. Que aí a gente estava falando, né, de categoria de base, né, dos atletas, aí foi até questionado, você trouxe até um ponto interessante, foi a contratação do Fred, né, para ser treinador das categorias de base do Fortaleza. E aí também a gente levou toda aquela discussão, né, sobre a parte da identificação. Você falou que os atletas do interior não são mais tão bem notados como eram, né, nos anos 90, nos anos 2000. Assim, acho que fica um pouco claro na crítica que a gente fez naquele dia, que pessoas como o Raimundinho faltam, né, assim, nos clubes que conhecem o interior, conhecem os atletas das categorias de base do estado todo. Acho que, assim, dentro de Ceará e de Fortaleza faltam pessoas como o Raimundinho para trabalhar melhor, né? Acho que se você exporta muito, né, dos estados, principalmente do Sul e do Sudeste, esses treinadores, esses atletas, acaba que a gente esquece um pouco do que a gente tem aqui, do que foi feito, né, já em tantos anos anteriores. Pois é. E, de novo, não é nada contra o Fred. Pelo contrário, o cara tem uma história gigantesca. A questão é que, como nós falamos aqui a vida inteira, e mais uma vez pontuamos, temos profissionais de muita qualidade, gabarito e de resultado aqui. Aliás, no próprio Fortaleza, cara. O Igor, o Erandi, né? Isso. O Igor, o Erandi, o próprio Bechar, o próprio Clodoaldo, né? Que tá começando, Rinaldo, né? Que também tem feito... O próprio Reginaldo França. Que Reginaldo França, esqueci até do nome dele, mas que tive o prazer de trabalhar com ele lá no Atlético Cearense. Então, hoje está já iniciando um trabalho aí. Fechou com o Tirol, foi? Não, fechou com o Tirol, não foi? Tirol já ganhou a primeira partida do Maracanã, eu fui lá ver o jogo. Gol do Cariús. Foi? Ah, o Cariús já é complicado, os caras deixam ele cabecear sozinho. Pois é, cara, Reginaldo França, o Washington Luiz, que eu acho um cara também excelente, sabe?
Nós temos muita gente boa aqui que merece essas oportunidades. No profissional, enfim, eu acho que a gente peca muito nisso, cara. E eu sou... Enfim... Eu olho para esses caras de qualidade, de resultado, que tem um trabalho maravilhoso, que vive aqui e não recebe tantas oportunidades. E a gente, com certeza, a gente trabalha com mais dificuldade, né? Com todo respeito aos trabalhos clubes que a gente... Mas é bem diferente você pegar um Ceará e Fortaleza. Né? Com certeza. Uma estrutura que você tem de trabalho, com certeza. Né? De campos, né? de viagem, toda essa logística que faz facilitar. Não é que é fácil, de forma alguma tem nada fácil. Lógico. Mas te dá um parâmetro melhor para você, pelo menos, estar chegando. Você vai chegar. Meu amigo, estamos chegando no final. Passou rápido, né, cara? Ô, rapaz. O que eu não te perguntei que você queria falar? Teve alguma coisa aí que você quer registrar e tal? Assim, faltou um pouco assim do Atlético Cearense, né? Que como foi esse título, né? De título, um acesso da dificuldade que foi, dentro do que foi, a importância que foi até para o próprio Estado, né? Porque assim, eu tenho umas coisas, porque o que mais me levou e o prazer de ter é, como eu falo, não é ganhar, é como você ganha, né? Uhum. E nesses jogos do Atlético, principalmente os dois contra a Ferroviária, eu lembro o treinador era o Elano, né? E no jogo daqui, eu sempre fui esse cara que eu vou bater na entrevista do rádio do cara lá em São Paulo. Eu procurava e cobrava isso da minha comissão. E né, uma das entrevistas que ele deu lá, ele falou que aqui em Horizonte estava ventando demais, né? Porque o jogo aqui foi 1-1. Né? Eu imagino, pô, só tava ventando para um lado. Né? Os 90 minutos foi para um lado só. E lá, quando a gente começou a gol, só que assim, a dificuldade que era, nossos jogadores não tinham mais força. Questão alimentar, de estrutura do atleta, que foi no início, quando eu cheguei em 19, já não era mais a mesma coisa. Então, os jogadores foram muito guerreiros naquela época, dentro dessa dificuldade que era de você toda hora se reunir, questão de salário. Eu acho que foi o meu trabalho mais complicado para gerir o grupo, né? Porque a gente sempre teve essa qualidade de conseguir gerir grupos nessas dificuldades, que não é bom, né? Você tá ali, tem que fazer o trabalho, mas se juntava 2, 3, vamos lá falar com o Ari, ia lá, o Ari prometia, né? E quando nós chegamos em São Paulo, você olhava no semblante dos caras que os caras achavam que já estava ganho. Garantido. Estava ganho. Então, é uma história bonita que, infelizmente, não teve uma continuidade, porque não entenderam o processo que era. Algumas vaidades apareceram também. E eu lamento muito, né, de ter saído. Né? Eu tinha um contrato ainda mais... Acho que eu tinha um contrato de mais 1 ano ainda lá. Fiz um contrato de 3 anos na época. Era 1 ano, era 6 meses, um negócio assim. Então, era um clube que não era para ter perdido esse tempo que perdeu, né? Era para ter se mantido como o Floresta se manteve. Mas, assim, eu acho que já acharam que já estava bom, né? Apareceu 2 jogadores, como apareceram 2 aí, que estão aí bem demais, graças a Deus. Fico feliz por eles. Mas o resto, a gente falou o que tinha que falar. Mas o Ari, rapidinho aqui, a gente finaliza, o tempo já deu. O Ari foi corajoso, né, cara? Eu acho que ele foi corajoso. Botar o dinheiro dele, botar o nome dele. Não, claro que foi. Mas assim... Largar uma história lá na Rússia, que agora teve que voltar, né? Eu acho que o maior problema foi esse. Foi ele ter voltado. Eu acho que quando ele chegou aqui, acho que não sei o que ele imaginou. Primeiro que ele deixou de ganhar o que ganhava lá, né? Se falava, nunca perguntei também, que ele ganhava $1.000 por gol. Né? Então aqui ele mantinha o time... eu não lembro bem se era com R$300 mil mensais que ele mandava, né? Porque a gente tinha todo o cuidado, e como não era comigo, mas era com o Vitor, com a Maria, que fazia excelente trabalho. Mas com R$300 mil, se eu não me engano, se pagava. Né? Se pagava. Mas a vinda dele para aqui, eu não sei se por ele não estar, ele não tinha a condição, no meu ponto de vista, do que eu vi, de administrar. Ele não é administrador. Sim. Né? Ele é o cara para botar o dinheiro e as pessoas administrar lá o processo para ir dar uma continuidade. Mas, assim, é uma história bonita. Tem essa parte que você falou, tem que ter coragem, porque futebol tu se gasta todo dia. Não tem como. Todo dia tu tem que ter lá e outra. Não dá mais
pela intensidade do que é os trabalhos, e tu botar só arroz com feijão, não dá. Tu tem que ter uma alimentação adequada para os atletas, né, que dê essa condição. No Floresta é 5 refeições, meu filho, todo dia, e tem que ter. Tem que ter. Tem que ter, porque senão tu não tem o que cobrar, né? Então, a gente sabe que é muito gasto diariamente num clube de futebol. Ok, meu parceiro, obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Raimundinho, cara, muito obrigado, muito obrigado. Tua história é gigantesca, eu sou teu fã, sou fã dos teus trabalhos, da tua história. Te acompanho desde sempre e realmente desejo muito sucesso. No Floresta, onde você estiver, que Deus te abençoe ricamente aí. Amém. Sucesso sempre, meu irmão. Obrigado, eu que agradeço por ter tido a oportunidade de vir aqui, né? Contar, porque na primeira vez que eu tive a oportunidade de dar uma entrevista para ti, o currículo melhorou, né? Muito, não bastante. Tinha ainda, então eu fico muito feliz em voltar aqui. Fazia tempo que eu não vinha em estúdio dar entrevista, até porque quando a gente está num trabalho como é da base, a gente fica mais à parte, mesmo auxiliando o Leste lá, mas era um auxiliar que eu na época não estava nem podendo ficar no campo, nos jogos, né? Ficava mais no trabalho de campo. Mas fico muito feliz, agradeço mesmo de coração, fico feliz assim pelo conhecimento, o reconhecimento do nosso trabalho aqui no Pós Cearense, que não é fácil, né? Trabalhar em equipes intermediárias sempre é difícil, e a gente torce muito que os nossos clubes se mantenham ali, né? Sou muito patriota quanto a isso, torço muito pelo Ferroviário, que os conselheiros dê realmente a melhor diretoria para esse clube, porque ele merece, mesmo colocando na justiça como eu coloquei, mas eu tenho um respeito absurdo, né? Porque, volto a dizer, peguei o Ferroviário conquistando, né, títulos eu como jogador e vendo aquelas equipes absurdas que eles formavam, né? Então fico feliz em estar voltando a dar uma entrevista nesse nível aqui. Parabéns aí pela pergunta, prazer em conhecer o Felipe. Tá aí, a hora que precisar, a gente tá aqui de novo para aumentar um pouco a história da gente. Show de bola, e vamos precisar. Rapaziada, muito obrigado pela audiência na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. A turma da Fortaleza FM 90.7, muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Batemos um papo muito legal, super agradável com Raimundo Wagner, técnico de futebol, ex-atleta, tá? Eu quero te convidar para conhecer o nosso YouTube, Maestros da Bola CE, o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Também estamos no Spotify, vários episódios lá, tá? Você pode acompanhar no Spotify e no YouTube. No YouTube são mais de 170 episódios, personagens do nosso esporte. No Spotify coloquei lá talvez uns 50, 60 já, e aos poucos a gente vai alimentando os outros, tá bom? Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Uma pausa rápida no seu episódio para a gente falar sobre Dicaios. Requinte e qualidade com muito conforto, veste bem pra caramba, tem masculino e feminino, o básico que você precisa vestir. Dicaios é a melhor, tá? Segue no Instagram, @usedicaios.